Mundo do Criativo, um canal afiliado à Fundação São Miguel. Apoio Cultural, Rancho Animal, Consultório e Centro de Estética Pet. WhatsApp 85 99815 2818. Facebook Erandi Almeida. SG Contabilidade, Assessoria Contábil e Administrativa. WhatsApp 85 99993 0212. SG Jet Laser, tudo o que você precisa em informática e em materiais de escritório. Rua 15 de Novembro, 919B. Prefeitura Municipal de Baturité. Boa tarde, meu nome é Gustavo, sou estudante, sou paciente do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial, e venho passar algumas mensagens sobre o Setembro Amarelo. Primeiro, eu acho que fica muito importante a gente ressaltar que os centros de atenção psicossocial e a ajuda em geral às pessoas que precisam de atenção à saúde mental não é um lugar para pessoas loucas ou para pessoas que não estão com a sua saúde mental no máximo do pior. Todas as pessoas, na verdade, precisam de atenção psicossocial e de saúde mental. E é muito importante que você cuide da sua saúde mental cotidianamente. Para além disso, eu também acho que é muito importante que a gente defenda o SUS e defenda que os nossos centros de atenção psicossocial, os CAPs, não sejam sucateados, que eles sejam protegidos e expandidos. A gente precisa, por exemplo, no nosso CAPs, que as estruturas sejam ampliadas, precisamos de mais profissionais e precisamos que o nosso CAPs seja arborizado, tanto por uma questão ecológica, tanto também pelo bem-estar das pessoas e dos pacientes, já que aqui fica numa região muito quente do município. Ademais, eu acho que é muito importante que todas as pessoas deem a sua atenção à saúde mental, tanto de si própria quanto do próximo. Não apenas no Setembro Amarelo, mas no ano inteiro, porque todo dia é dia de você cuidar da sua saúde mental. Apoio Cultural, Neto Motos. WhatsApp 85 99965 6600. Zilvan Móveis e Eletros. Organização Andréia e Rabelinho. WhatsApp 85 99238 2777. Olá, Baturité. O canal Mundo Criativo se encontra no CAPS Baturité para conversar com os profissionais que aqui exercem de forma muito empenhada suas funções, buscando ajudar toda a população de Baturité. E você, como coordenadora aqui da instituição, quais pontos você avalia que devem ser os primeiros a serem trabalhados aqui? Assim, a gente sempre preza, né? E eu sou muito assim, eu acho que eu sou às vezes até exigente demais na questão do acolhimento das pessoas. Eu acho que a nossa equipe, ela é diferenciada, né? Pode perceber que nós trabalhamos com questões mais sensíveis e a própria equipe, ela vai quem vai chegando vai vestindo a camisa e vai se incorporando. Então, assim, eu acho que o primordial é a questão da equipe, do acolhimento, de como essas pessoas... O sentimento de equipe. Isso, e como a gente acolhe as pessoas, porque é para isso que a gente existe, para acolher as pessoas de forma educada, sensível, olhando no olho, com respeito. Né? Claro que nós somos humanos e às vezes a gente comete alguns erros. Às vezes nós não estamos no nosso dia bom, né? A gente às vezes fala alguma coisa, enfim, o cansaço também, né? O calor. Mas o que a gente preza isso aqui é a questão do respeito à equipe. Eu acho que o pessoal é o mais importante dentro do equipamento. Eu já parabenizo você por essa visão bem humanística, tá, Martinha? Uma coisa importante, porque a Martinha, ela é, além de coordenadora do CAPS Baturité, ela também tem uma graduação, ela também é formada em terapia ocupacional, tá certo? Então, é claro que, porque você exerce a função de coordenadora, isso não impede que Martinha também aqui contribua nesse sentido como um terapeuta, né? E como estamos aqui no Setembro Amarelo, eu gostaria de saber de você quais os principais benefícios, né? De que forma você poderia, como terapeuta, contribuir com os pacientes que aqui chegam? Assim, eu vou dizer assim uma coisa de coração partido, que este ano eu realmente não pude exercer o que realmente a terapia ocupacional exerce com tanta, eu digo assim, primazia, né? Que são as oficinas terapêuticas. Com a pandemia,
os nossos trabalhos pararam, mas estamos aqui na torcida que já vamos voltar aos grupos. Então, todo Setembro Amarelo, como toda campanha, a gente fazia as nossas atividades, os nossos próprios pacientes que faziam toda os enfeites do CAPS, toda o material que produzia o material. Entravam naquele espírito ali. Exatamente. Claro que este não é o objetivo da terapia ocupacional, não é o meio como é feito, e sim o fim, que é a função, né? A gente trabalha através da atividade, dando uma funcionalidade. E aqui a gente trabalha a reabilitação psicossocial dessas pessoas que já estão tão estigmatizadas, colocadas além, né, à margem da sociedade por conta dos seus problemas mentais. E assim, a gente contribui desta forma. Este ano, infelizmente, não foi do jeito que eu queria, mas assim, como diante do ano passado e o começo desse ano, que a gente fazia todas as questões socioculturais, como as festas, né? Questão de trabalhar na cidadania desse paciente, a questão cultural e social, mas enfim, seria desta forma. É como né? diz o jargão, vai dar certo. Vai dar certo, já está dando. Então agora eu vou dar aqui uma pausa com a Martinha, vou conversar um pouco com a Ligênia, a nossa psicóloga, tá bom? Fica ligado. Apoio Cultural. Agropecuária Santa Luzia. Fone 33470902. Esquinão do Sofá. WhatsApp 85 99869 1800. Instagram @esquinão_do_sofá. Primeiríssima. WhatsApp 85 99983 7560. Instagram @primeiríssima. Ligênia, a sua área, mais do que nunca, tem sido foco, tem sido destaque, tem demarcado aí grande importância no trabalho, não apenas aqui no CAPS, mas eu tenho certeza que pela relevância, pela nobreza da própria profissão. Como você hoje se sente sendo uma das profissionais mais requisitadas? É uma responsabilidade e o fazer do profissional de psicologia, né, está para acolher o sofrimento, né, as questões psíquicas do sujeito e tentar organizar o sujeito em todo esse processo, né? Então, assim, o nosso lugar, Jardson, não cabe muito a questão da gratidão do paciente para com a gente, né? Porque é um processo onde ele é muito protagonista, né? Mas é um lugar de muita ética e responsabilidade para com esse sujeito, né? Que coloca questões tão pessoais durante o atendimento. Ligênia, tem sido ou não, ou mesmo é ou não é um desafio conseguir conquistar a confiança do paciente? É um processo, né? Você construir o vínculo com o paciente é todo um processo, né? Que é conquistado sessão após sessão, né? Então é um processo de muito respeito, né? Do tempo do cliente que está ali com a gente, né? Porque hoje a gente evita um pouco a nomenclatura paciente, Jardson, porque paciente remete àquela pessoa que está pacientemente ali esperando. Sim, com certeza, a o cura, sentido de estar paciente, né? Sim. E já o cliente não. A gente denota ao sujeito uma autorresponsabilidade. Ativo, que ele busca algo, Isso não é mesmo. isso? Muito bem. Ligênia, você falava em ajudar ao cliente a se organizar. Sim. E vou fazer aqui uma pergunta, você responde se quiser. Nesse processo de buscar organizar o cliente, a psicóloga, o psicólogo profissional, ele também é ser humano. Então, ele também pode se desorganizar mentalmente. Vocês têm alguém superior a vocês, ou seja, eu não sei se o termo seria um mentor, eu não sei como seria o termo. Tem alguém superior a você que você recorre para um outro profissional de uma outra escala, não sei bem como é que seria isso. Existe esse tipo de profissional? Olha, Jardson, cada profissional se percebe de uma forma, né?
Mas dentro da nossa graduação, nós somos orientados a ter supervisão. Pronto, e a supervisores. Faltava a palavra, e a supervisores. realizarmos psicoterapias, né? Nós precisamos estar em psicoterapia. Vez por outra, até podemos dar uma pausa, né? Então, quer dizer, isso não cabe apenas a um cliente e paciente, né? E sim a todo ser humano, porque a vida é tão cheia de dificuldades, de percalços, né? E você ali recebendo um volume eu diria, de situações, de conflitos a serem gerenciados, precisa dessa supervisão de que falava, não é Eu isso? faço, eu realizo, né? Eu estou em constante supervisão, em constante aprimoramento, visto que o sujeito que eu recebo na minha clínica é um sujeito atravessado pela sua cultura e pelo seu tempo. E que dentro desse sujeito há toda uma fisiologia. Então, eu realizo, é uma prática minha, né? Estar em supervisão, né? Estar em psicoterapia para realizar um trabalho de muita qualidade para Nós o sujeito que eu percebemos, estou ali atendendo. eu vou entrar aqui no outro viés agora. Ligênia, o seu biotipo, ele transmite muita paz, né? Assim, o seu jeito transmite muita paz. Você é uma pessoa assim de uma meiguice realmente muito singular. Você acredita que essas são características importantes para o profissional de sua área ou não tem nenhum problema se ele for um pouco mais, digamos, bruto, né? Existe uma coisa dentro da psicanálise chamada transferência e contratransferência, né? Então, assim, o mais comum, Jardim, é que as pessoas tenham uma transferência positiva, né? Por conta da minha personalidade, do meu jeito de acolher, de receber. Mas isso também não quer dizer, né, que uma pessoa que tem um jeito mais extrovertido, né, mais explosivo, uma outra pessoa não possa ter uma boa transferência. Mas se de repente o cliente ele for mais introvertido, ele vai ficar meio assim, eu acho que não dá certo aqui fazer essa terapia com essa pessoa não, porque né, eu acho que corre esse risco também, né? Seria o santo não bateu na linguagem mais popular, né? Aquela questão da simbiose que há entre os indivíduos, né? E assim, eu confesso a você que é muito pacificadora a sua presença, né? Então você transmite essa calmaria quando se conversa. E Ligênia, nesse sentido de transferência e contra-transferência, quais os casos que você, mesmo sendo essa pessoa tão afável, tão amável que você percebeu que não iria conseguir naquele momento, porque aquele sujeito singular, ele tinha traços que você achou intransponível naquele momento? É mais, geralmente, Jardim, é mais uma questão da pessoa que a gente está ali atendendo, da qual a gente tem que desenvolver um respeito muito grande, né? Mas que naquele momento, né, de acordo com a história de vida do sujeito que está ali, ele realizou uma transferência negativa, né? Ele nos colocou num lugar de uma mãe, de alguma coisa da sua história de vida que não foi tão positivo e cabe a nós, né? Quando eu percebo que isso acontece, quando eu percebo que a pessoa que está ali necessita da terapia, né? Eu pelo menos sensibilizo para a busca de outro profissional. Pronto. Ligênia, e assim, é uma resposta bem interessante a sua, porque existem outros profissionais que de repente pode causar gerar essa simbiose com o outro, né? E assim, Ligênia, quando o tratamento evolui, você percebe as mudanças, isso se dá muito por conta da transferência e contra-transferência, ou seria porque realmente você interagiu com a pessoa? Porque assim, eu já tive colegas que fizeram terapia e pararam porque diziam, eu só ficava falando, a pessoa não dizia nada. O acolhimento, eu não entendi o que eu estava fazendo ali, era só para falar. Olha, Jardim, a psicanálise, que é por onde vai a minha escuta, ela surgiu pela Suíça, pela França. Então, assim, a psicologia, infelizmente, ainda hoje é algo inalcançável,
né? É algo ainda elitista, né? E por esse saber ter surgido em uma cultura diferente da nossa, né? Às vezes ela passa essa sensação de frieza, né? Mas Freud, ele foi muito, que foi o pai da psicanálise, ele disse, olha, o método é esse daqui, a técnica, cada uma use a sua. Então, com essa fala dele, ele abriu uma certa elasticidade. Então, é uma questão muito do psicólogo ou do psicanalista que esteja ali, né? Do profissional. E para cada sujeito é elaborado um plano singular terapêutico. Muitas vezes... Fala um pouquinho sobre isso aí, fiquei curioso. Plano singular, porque é do sujeito, da terapia dele. É de cada sujeito, é de cada pessoa, né? Eu estou ali atendendo um adolescente, Jardson, que está com queixa de dificuldade de aprendizado, né? Eu considero um pouco perigoso continuar a prosseguir durante a terapia sem verificar, sem avaliar melhor o que está acontecendo com aquele sujeito que ele não apresenta um bom rendimento escolar, né? Então a psicologia ela evita muitos rótulos, né? Então assim, eu utilizo, né, da neuroavaliação, que é uma testagem psicológica, né, onde eu vou para confirmar o que a pessoa alega. A suspeita inicial. Não é isso? A suspeita. Né? Para confirmar essa hipótese inicial. A diagnóstica que tem que ser feita com muita responsabilidade, porque a partir disso eu vou me comunicar com um profissional médico, né, e possivelmente aquela pessoa vai fazer o uso da medicação, então tem que ser algo com muita responsabilidade, não é? Então, assim, cada queixa, cada pessoa que aparece na clínica é com uma demanda específica, né? Eu costumo dizer, Jardson, que o profissional de psicologia, ele não vende exatamente um produto. Essa blusa tem X valor, não é muito a nossa área, não. Né, que cada sujeito ali é único, com a sua história, com as suas queixas e as suas demandas, né? E a gente precisa estar ali para amparar a angústia que aquele sujeito que está apresentando. Então, por isso o nome plano singular terapêutico. Muito bem. Bom, Ligênia, é uma satisfação absoluta conversar com você. Nós estendemos aqui o diálogo porque versávamos tanto sobre o Setembro Amarelo quanto em relação à sua área específica. O espaço é seu para uma fala. Mas é muito interessante, Jardson, como a gente não sai, né, da linha de falar sobre saúde mental, né, que eu acabei de falar da dificuldade de aprendizado, né, de questões relacionadas a isso de forma superficial, mas que muitas vezes podem levar a problemas na autoestima de um jovem, né, ao isolamento. Então, assim, nós somos seres integrados, né? Uma coisa está completamente interligado à outra. Nós somos um todo e não a soma de partes, né? Então, isso deve ser muito considerado e a gente ser percebido na nossa integralidade. Muitíssimo obrigado. Até a próxima oportunidade. Mundo do Criativo, um canal afiliado à Fundação São Miguel.